Você sabe exatamente do que estou falando. Essa sensação persistente, quase um eco na alma, de que você está carregando um peso que não é seu. Aquela exaustão que não vem do trabalho árduo ou da busca por seus próprios objetivos, mas de uma sobrecarga invisível, imposta por mãos alheias. É como se você estivesse na reta final de uma maratona, o suor escorrendo, os músculos gritando, a linha de chegada visível no horizonte, e de repente alguém decide amarrar uma âncora nos seus tornozelos. Não é uma maratona justa, é uma prova de resistência onde você carrega o fardo de todos, menos o seu. Você sente isso na pele, não é? Aquele nó no estômago quando o telefone toca e você já sabe o que vem. Mais uma exigência, só um minutinho que se transforma em horas. Mais uma responsabilidade que magicamente se tornou sua. Essa não é a sua jornada, não é o seu peso. E ainda assim, você o carrega. Começa de forma sutil, quase inofensiva. Um pequeno favor aqui, uma ajuda ali. Uma mão estendida para alguém que parecia precisar. Você, com seu coração aberto e sua disposição inabalável, aceita, porque é o certo a fazer, não é? Porque você quer ser útil, quer ser a pessoa em quem se pode confiar. E então, essa pequena semente de boa vontade germina, cresce, e antes que você perceba, suas raízes se entrelaçam na sua vida, sugando sua energia, sua paz, sua própria identidade. O que era um favor se transforma em um fardo, e o que era ajuda se converte em abuso. Você se torna o pilar, a ponte, o suporte incondicional para todos, menos para si mesmo. Eles não pedem, eles exigem. Não são solicitações, são imposições disfarçadas de necessidade, de urgência, de culpa. Se você não fizer, quem fará? Eu só posso contar com você. Você é a única pessoa em quem confio para isso. Palavras que parecem elogios, mas que são correntes invisíveis, amarrando você a uma teia de obrigações que não foram escolhidas por você. Você se vê navegando por um mar de expectativas alheias, lutando contra correntes que o arrastam para longe da sua própria costa, enquanto sua embarcação, que deveria ser leve e ágil, está abarrotada com a bagagem de outros. Cada passo seu é um esforço dobrado, não pela sua própria jornada, mas pelo peso das expectativas e necessidades alheias. Sua paz interior, essa fortaleza que você tanto se esforçou para construir, começa a ruir sob o cerco constante dessas demandas. A verdade é que sua saúde emocional, sua tranquilidade, sua capacidade de viver uma vida plena são inegociáveis. Elas não são um luxo que você pode ceder para agradar os outros, mas a base de tudo o que você é e de tudo o que você pode se tornar. Imagine a clareza de pensamento que você poderia ter, a energia que poderia canalizar para seus próprios sonhos, se não estivesse constantemente desviando recursos preciosos para apagar incêndios alheios ou para sustentar estruturas que não são suas. É um roubo silencioso, um esvaziamento gradual da sua essência, disfarçado de compaixão e solidariedade. Mas há uma diferença abissal entre ajudar e ser explorado, entre empatia e anulação. E essa diferença, meu amigo, é o que vamos desvendar. É hora de confrontar essa verdade incômoda, de reconhecer o que realmente está em jogo e de começar a traçar um novo mapa, um que o leve de volta ao seu próprio caminho, à sua própria paz, à sua própria soberania. Porque a sua jornada é sua. E o único peso que você deve carregar é o da sua própria escolha, da sua própria evolução, da sua própria liberdade. A manipulação emocional, essa sombra sorrateira, opera em um nível mais insidioso do que a mera imposição. Ela não apenas adiciona peso à sua jornada, ela distorce sua bússola interna, fazendo-o duvidar do seu próprio senso de direção. Pense por um instante na dinâmica sutil. Não é apenas um pedido, é um apelo que vem carregado de uma narrativa de vitimização, de impotência, de uma fragilidade que, paradoxalmente, se torna a sua maior força de pressão. Eles não pedem sua ajuda. Eles imploram por sua salvação, colocando sobre seus ombros o peso de um destino que, em sua narrativa distorcida, depende unicamente de você. Consequentemente, cada não que você pondera parece não apenas uma recusa, mas um abandono, um ato de crueldade. Essa teia complexa se manifesta quando, por exemplo, alguém constantemente descarrega seus problemas emocionais em você, transformando-o em um depósito para suas frustrações e ansiedades, sem jamais oferecer um pingo de reciprocidade. Você se torna um ouvinte cativo, um conselheiro não remunerado, um amortecedor para choques alheios. A exaustão que se segue não é física, mas uma drenagem profunda da sua capacidade de sentir e processar suas próprias emoções. Gradualmente, sua própria voz interior, que deveria orientá-lo, é abafada pelo coro das necessidades alheias, levando a uma espécie de anestesia emocional.
Você começa a se perguntar se seus próprios sentimentos são válidos, se suas próprias prioridades importam, diante da magnitude dos dramas que lhe são apresentados. Adicionalmente, considere a anulação silenciosa da sua autenticidade. Quando o ambiente ao seu redor exige que você mude quem é, seus valores, suas paixões, até mesmo sua forma de expressar alegria ou tristeza, para se encaixar em uma expectativa alheia, você está embarcando em uma jornada de autotraição. Não se trata de crescimento ou adaptação, mas de uma remodelação forçada da sua essência. Talvez seja a exigência de que você sacrifique seus hobbies por um compromisso familiar imposto, ou que modere sua exuberância natural para não ofuscar alguém. A mensagem implícita é sempre a mesma. Você não é suficiente como é. Seja o que eu preciso que você seja. Essa constante necessidade de mascarar sua verdadeira natureza para evitar o desapontamento alheio é um fardo invisível, mas esmagador, que impede o florescimento da sua individualidade. Com efeito, a linha entre a generosidade genuína e a autoimolação é tênue, mas crucial. Pense na metáfora de uma bateria. Você tem uma carga limitada. Se você a utiliza inteiramente para alimentar os dispositivos dos outros, sem recarregá-la, inevitavelmente entrará em colapso. O medo de ser percebido como egoísta ou de desapontar muitas vezes nos impulsiona a ignorar os sinais de esgotamento. No entanto, o verdadeiro egoísmo não reside em proteger sua energia, mas em esgotá-la a ponto de não ter mais nada a oferecer, nem a si mesmo. É uma inversão perigosa de valores onde o autorrespeito é confundido com indiferença. Portanto, o desafio reside em reconhecer que sua felicidade não é um subproduto das expectativas alheias, mas uma construção interna que exige vigilância e proteção. Quando você cede repetidamente às exigências externas, você não apenas compromete sua paz interior, mas também envia uma mensagem clara ao universo e a si mesmo. Suas necessidades são secundárias. Essa subordinação contínua leva-la a um ciclo vicioso de ressentimento e frustração, minando a base de qualquer relacionamento saudável, inclusive com você mesmo. A clareza de que seus sentimentos e suas escolhas são válidos e que sua paz é inegociável é o primeiro passo para reverter essa dinâmica. É imperativo que você tome as rédeas da sua própria existência, decidindo quem entra em sua vida e com que propósito, estabelecendo limites que não são muros, mas guardiões da sua alma. Sua vida é sua, e a responsabilidade de protegê-la é um privilégio que ninguém pode assumir por você. Permita-se ser o arquiteto da sua própria tranquilidade. Você sabe exatamente do que estou falando. Essa sensação persistente, quase um eco na alma, de que você está carregando um peso que não é seu. Aquela exaustão que não vem do trabalho árduo ou da busca por seus próprios objetivos, mas de uma sobrecarga invisível, imposta por mãos alheias. É como se você estivesse na reta final de uma maratona, o suor escorrendo, os músculos gritando, a linha de chegada visível no horizonte, e de repente alguém decide amarrar uma âncora nos seus tornozelos. Não é uma maratona justa, é uma prova de resistência onde você carrega o fardo de todos, menos o seu. Você sente isso na pele, não é? Aquele nó no estômago quando o telefone toca e você já sabe o que vem. Mais uma exigência, mais só um minutinho, que se transforma em horas. Mais uma responsabilidade que magicamente se tornou sua. Essa não é a sua jornada, não é o seu peso, e ainda assim você o carrega. Começa de forma sutil, quase inofensiva. Um pequeno favor aqui, uma ajuda ali. Uma mão estendida para alguém que parecia precisar. Você, com seu coração aberto e sua disposição inabalável, aceita, porque é o certo a fazer, não é? Porque você quer ser útil, quer ser a pessoa em quem se pode confiar. E então, essa pequena semente de boa vontade germina, cresce e antes que você perceba, suas raízes se entrelaçam na sua vida, sugando sua energia, sua paz, sua própria identidade. O que era um favor se transforma em um fardo, e o que era ajuda se converte em abuso. Você se torna o pilar, a ponte, o suporte incondicional para todos, menos para si mesmo. Eles não pedem, eles exigem. Não são solicitações, são imposições disfarçadas de necessidade, de urgência, de culpa. Se você não fizer, quem fará? Eu só posso contar com você. Você é a única pessoa em quem confio para isso. Palavras que parecem elogios, mas que são correntes invisíveis, amarrando você a uma teia de obrigações que não foram escolhidas por você. Você se vê navegando por um mar de expectativas alheias, lutando contra correntes que o arrastam para longe da sua própria costa, enquanto sua embarcação, que deveria ser leve e ágil, está abarrotada com a bagagem de outros. Cada passo seu é um esforço dobrado, não pela sua própria jornada, mas pelo peso das expectativas e necessidades alheias.
Sua paz interior, essa fortaleza que você tanto se esforçou para construir, começa a ruir sob o cerco constante dessas demandas. A verdade é que sua saúde emocional, sua tranquilidade, sua capacidade de viver uma vida plena são inegociáveis. Elas não são um luxo que você pode ceder para agradar os outros, mas a base de tudo o que você é e de tudo o que você pode se tornar. Imagine a clareza de pensamento que você poderia ter, a energia que poderia canalizar para seus próprios sonhos, se não estivesse constantemente desviando recursos preciosos para apagar incêndios alheios ou para sustentar estruturas que não são suas. É um roubo silencioso, um esvaziamento gradual da sua essência, disfarçado de compaixão e solidariedade. Mas há uma diferença abissal entre ajudar e ser explorado, entre empatia e anulação. E essa diferença, meu amigo, é o que vamos desvendar. É hora de confrontar essa verdade incômoda, de reconhecer o que realmente está em jogo e de começar a traçar um novo mapa, um que o leve de volta ao seu próprio caminho, à sua própria paz, à sua própria soberania. Porque a sua jornada é sua. E o único peso que você deve carregar é o da sua própria escolha, da sua própria evolução, da sua própria liberdade. A manipulação emocional, essa sombra sorrateira, opera em um nível mais insidioso do que a mera imposição. Ela não apenas adiciona peso à sua jornada, ela distorce sua bússola interna, fazendo-o duvidar do seu próprio senso de direção. Pense por um instante na dinâmica sutil. Não é apenas um pedido, é um apelo que vem carregado de uma narrativa de vitimização, de impotência, de uma fragilidade que, paradoxalmente, se torna a sua maior força de pressão. Eles não pedem sua ajuda, eles imploram por sua salvação, colocando sobre seus ombros o peso de um destino que, em sua narrativa distorcida, depende unicamente de você. Consequentemente, cada não que você pondera parece não apenas uma recusa, mas um abandono, um ato de crueldade. Essa teia complexa se manifesta quando, por exemplo, alguém constantemente descarrega seus problemas emocionais em você, transformando-o em um depósito para suas frustrações e ansiedades, sem jamais oferecer um pingo de reciprocidade. Você se torna um ouvinte cativo, um conselheiro não remunerado, um amortecedor para choques alheios. A exaustão que se segue não é física, mas uma drenagem profunda da sua capacidade de sentir e processar suas próprias emoções. Gradualmente, sua própria voz interior, que deveria orientá-lo, é abafada pelo coro das necessidades alheias, levando a uma espécie de anestesia emocional. Você começa a se perguntar se seus próprios sentimentos são válidos, se suas próprias prioridades importam, diante da magnitude dos dramas que lhe são apresentados. Adicionalmente, considere a anulação silenciosa da sua autenticidade. Quando o ambiente ao seu redor exige que você mude quem é, seus valores, suas paixões, até mesmo sua forma de expressar alegria ou tristeza, para se encaixar em uma expectativa alheia, você está embarcando em uma jornada de autotraição. Não se trata de crescimento ou adaptação, mas de uma remodelação forçada da sua essência. Talvez seja a exigência de que você sacrifique seus hobbies por um compromisso familiar imposto, ou que modere sua exuberância natural para não ofuscar alguém. A mensagem implícita é sempre a mesma. Você não é suficiente como é. Seja o que eu preciso que você seja. Essa constante necessidade de mascarar sua verdadeira natureza para evitar o desapontamento alheio é um fardo invisível, mas esmagador, que impede o florescimento da sua individualidade. Com efeito, a linha entre a generosidade genuína e a autoimolação é tênue, mas crucial. Pense na metáfora de uma bateria. Você tem uma carga limitada. Se você a utiliza inteiramente para alimentar os dispositivos dos outros, sem recarregá-la, inevitavelmente entrará em colapso. O medo de ser percebido como egoísta ou de desapontar muitas vezes nos impulsiona a ignorar os sinais de esgotamento. No entanto, o verdadeiro egoísmo não reside em proteger sua energia, mas em esgotá-la a ponto de não ter mais nada a oferecer, nem a si mesmo. É uma inversão perigosa de valores onde o autorrespeito é confundido com indiferença. Portanto, o desafio reside em reconhecer que sua felicidade não é um subproduto das expectativas alheias, mas uma construção interna que exige vigilância e proteção. Quando você cede repetidamente às exigências externas, você não apenas compromete sua paz interior, mas também envia uma mensagem clara ao universo e a si mesmo. Suas necessidades são secundárias. Essa subordinação contínua leva-la a um ciclo vicioso de ressentimento e frustração, minando a base de qualquer relacionamento saudável, inclusive com você mesmo. A clareza de que seus sentimentos e suas escolhas são válidos e que sua paz é inegociável é o primeiro passo para reverter essa dinâmica.
É imperativo que você tome as rédeas da sua própria existência, decidindo quem entra em sua vida e com que propósito, estabelecendo limites que não são muros, mas guardiões da sua alma. Sua vida é sua, e a responsabilidade de protegê-la é um privilégio que ninguém pode assumir por você. Permita-se ser o arquiteto da sua própria tranquilidade. Refletindo sobre este percurso de autoconhecimento que trilhamos, emerge uma verdade insofismável que transcende as situações específicas e se instala no âmago da nossa existência. Não se trata apenas de incidentes isolados ou de favores pontuais. O que se revela é uma intrincada teia de interações, que, quando não gerenciadas com discernimento, acabam por redefinir a própria arquitetura do nosso ser. A energia que se dispersa, a paz que se esvai, a autenticidade que se dilui, tudo isso converge para um ponto crítico onde a essência individual começa a ser substituída por um reflexo distorcido das necessidades alheias. É como se, inadvertidamente, tivéssemos entregue a planta da nossa própria casa para que outros a reformassem segundo seus caprichos, esquecendo-nos de que a fundação e a estrutura eram primariamente nossas. Essa acumulação de pesos invisíveis não é um mero incômodo, é uma erosão sistemática do que há de mais valioso, a soberania sobre a própria vida. A cada vez que uma linha é cruzada, que um limite é ignorado, que uma voz interior é silenciada em prol da harmonia externa, você está, sem perceber, reescrevendo o seu próprio manual de instruções, concedendo permissão para que outros ditem o ritmo da sua melodia interna. O espectro da anulação, que antes parecia uma sombra distante, aproxima-se, manifestando-se em um cansaço que o sono não resolve, em uma irritabilidade latente ou em uma sensação persistente de que algo fundamental está faltando, mesmo quando tudo parece estar em ordem na superfície. Essa é a reverberação da sua alma clamando por reconhecimento, por um retorno à sua verdadeira órbita. A compreensão subjacente a tudo isso é que a resiliência não reside apenas em suportar tempestades, mas em escolher quais tempestades merecem ser enfrentadas e, mais crucialmente, quais delas nem sequer pertencem ao seu horizonte. O ato de se doar, tão nobre em sua intenção original, pode, se desprovido de discernimento, transformar-se em um ato de autossacrifício que, ao invés de edificar, desmantela a própria estrutura do seu bem-estar. Não é sobre fechar-se para o mundo, mas sobre recalibrar a sua bússola interna, assegurando que o norte magnético da sua existência aponte sempre para a sua própria paz e integridade. Essa recalibração exige uma introspecção corajosa, um mergulho nas profundezas das suas próprias convicções, para distinguir o que é seu do que foi imposto. Nesse ponto da jornada, a clareza sobre o que foi gradualmente cedido começa a emergir com uma intensidade quase palpável. A percepção de que a liberdade não é apenas a ausência de correntes visíveis, mas a capacidade de traçar o próprio caminho sem o peso de grilhões emocionais ou expectativas alheias, torna-se um farol. A verdadeira fortaleza não é construída sobre a capacidade de absorver o impacto de todas as demandas externas, mas sobre a sabedoria de desviar o que não lhe pertence, de proteger os seus próprios alicerces. É um despertar para a realidade de que a sua felicidade não é um recurso ilimitado a ser distribuído indiscriminadamente, mas um jardim que exige cuidado, nutrição e, acima de tudo, proteção contra ervas daninhas que ameaçam sufocar o seu florescimento. Assim, o caminho à frente não é um de confronto, mas de reafirmação. É um convite para reaver o controle de um território que, por vezes, foi negligenciado ou cedido inadvertidamente. A paz, essa preciosidade inestimável, não é algo a ser buscado fora, mas a ser cultivada e guardada internamente. Ela é o resultado de escolhas conscientes, de limites saudáveis e de um profundo respeito pela própria jornada. O que se desenha agora é a oportunidade de redefinir o seu propósito, de realinhar suas ações com seus valores mais profundos e de finalmente assumir a plenitude da sua própria existência, sem o fardo das narrativas alheias. A próxima etapa, portanto, não é meramente uma continuação, mas uma culminação, um ponto de virada decisivo. A maratona da vida, seu percurso único, seus sacrifícios e suas vitórias, tudo isso culmina na compreensão de que a linha de chegada mais importante é a sua própria paz. Ninguém tem o direito de reescrever a sua história, de ditar o seu ritmo, de diminuir o brilho da sua autenticidade. Você, e somente você, é o guardião da sua serenidade. A felicidade não é um prêmio a ser conquistado pelo agrado alheio, mas uma escolha diária, um ato de coragem em priorizar a si mesmo. Não se trata de egoísmo, mas de uma profunda sabedoria, de um amor próprio que reconhece o valor inestimável da sua saúde emocional e mental. É tempo de parar de carregar os fardos que não são seus, de se libertar das correntes invisíveis da manipulação e das expectativas impostas.
Sua vida é um tesouro. E a sua paz, o seu maior patrimônio. Proteja-o. Cultive-o. Viva-o. E se esta mensagem ressoou em você, se ela tocou uma fibra profunda da sua alma, então há muito mais para explorarmos juntos nesta jornada de autodescoberta e empoderamento. Não guarde essa revelação para si. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos passos desta transformação e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Porque juntos podemos construir uma comunidade de homens que escolhem a paz, a resiliência e a verdadeira soberania sobre suas vidas. Sua jornada para uma vida mais plena e autêntica começa agora. Ao contemplarmos a extensão desta jornada, percebemos que o verdadeiro tesouro não reside na ausência de desafios externos, mas na redescoberta de um santuário inabalável dentro de nós mesmos. A maratona da vida, com suas exigências incessantes e seus percursos tortuosos, muitas vezes nos impulsiona a carregar pesos que não nos pertencem, a dançar ao ritmo de melodias que não são as nossas. Contudo, a epifania reside na compreensão de que a liberdade mais profunda não é conquistada pela evasão, mas pela afirmação resoluta da nossa própria autonomia. É a revelação de que a paz, essa preciosidade tão almejada, não é um dom concedido pelas circunstâncias, mas uma fortaleza erguida tijolo por tijolo, a partir do discernimento e da coragem de proteger o nosso solo sagrado. Essa fortaleza interna não se constrói com muros intransponíveis, mas com limites claros, traçados não para excluir, mas para preservar. Cada não consciente, proferido com convicção e respeito próprio, é um ato de restauração, uma ferramenta que esculpe o espaço para o seu próprio florescimento. Não se trata de egoísmo, mas de uma sabedoria ancestral que reconhece a interdependência. Somente ao estarmos inteiros e plenos em nossa própria essência, podemos oferecer o nosso melhor ao mundo, sem nos esvaziarmos no processo. É a compreensão de que a sua energia, o seu tempo e a sua paz são recursos finitos e inestimáveis, a serem alocados com a mesma prudência com que um jardineiro zela por suas flores mais raras. A anulação emocional, essa sombra que se insinua quando cedemos repetidamente às expectativas alheias, não é o destino de quem aspira à maestria sobre si. Pelo contrário, a verdadeira maestria emerge da capacidade de honrar a própria voz, de validar os próprios sentimentos e de permanecer fiel à identidade que você construiu com tanto esforço e sacrifício. Sua história, sua autenticidade, sua essência, são tesouros que não podem ser negociados ou reescritos pela conveniência alheia. Eles são o seu legado mais puro, o alicerce sobre o qual se ergue uma vida significativa e plena de propósito. O que se revela, portanto, não é uma lista de regras a seguir, mas um convite à profunda introspecção e à ação deliberada. É o chamado para redefinir o seu relacionamento com o mundo, não mais como um receptáculo passivo das demandas externas, mas como um agente ativo na construção da sua própria realidade. A resiliência neste contexto ganha um novo significado. Não é apenas a capacidade de suportar, mas a inteligência de discernir o que deve ser suportado e o que deve ser liberado. É a coragem de assumir as rédeas da sua existência, de se tornar o condutor da sua própria vida, navegando pelas águas da experiência com uma bússola interna que aponta inequivocamente para a sua paz. Que esta verdade se aninhe em seu espírito, não como um fardo adicional, mas como um farol que ilumina o caminho. Que a compreensão da sua soberania sobre a sua paz e a sua autenticidade se torne a base de todas as suas escolhas. A verdadeira prática começa agora, não em grandes gestos, mas nas pequenas decisões diárias, nos momentos de silêncio onde você reafirma quem você é e o que você valoriza. Permita-se proteger o que é seu. Permita-se florescer na plenitude da sua individualidade. A sua vida é a sua obra-prima e a sua paz a assinatura de uma alma livre. Que você caminhe com leveza, com propósito e com a inabalável certeza de que a sua felicidade é e sempre será a sua maior prioridade.